porque o Senhor não muda mediante as circunstâncias, o Senhor continua o mesmo, e eu quero declarar que a nossa fidelidade não muda mediante as circunstâncias. Eu quero liberar uma palavra de fé, uma palavra de vitória sobre cada um dos nossos irmãos, sobre cada um daqueles que estão, Senhor, celebrando e cultuando conosco neste momento através do Facebook, que o Senhor possa, ó Pai, derramar bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes na vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Pastor Flávio. A graça e a paz, meu querido. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você. E essa palavra se chama No Meio do Deserto. Nós estamos vivendo momentos difíceis não apenas na vida da igreja, não apenas na cidade que nós estamos, mas para a humanidade. E quando nós enfrentamos momentos difíceis, uma das primeiras coisas que a gente traz à memória é que nós estamos num deserto. Quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma provação, eu e você, nós tendemos a dizer que estamos no deserto. E nós encaramos o deserto e costumamos dizer que o deserto é algo ruim. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra que está queimando no meu coração há alguns dias. E gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, você aí no seu lar, no livro de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 10, e começa dizendo assim: E então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra nenhuma. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E mais uma vez, o diabo tentando o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e todo o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E então Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a ele prestarás culto. E então o diabo o deixou, e os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos porque ouvimos aqui uma pequena porção da Tua palavra, queremos ser impactados por ela, Pai. Fala aos nossos corações, traz orientações, traz direcionamentos, para que possamos viver segundo o Teu propósito, para que possamos brilhar no meio de uma geração e no meio de um momento de trevas, que a Tua luz brilhe através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas esse momento em que Jesus é tentado no deserto acontece exatamente logo após o seu batismo. A Bíblia diz que Jesus foi até João Batista, lá no Jordão, e naquele momento, quando João Batista vê Jesus vindo, João Batista declara: Esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E então João batiza Jesus, e quando Jesus está saindo das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo, na forma de uma pomba, vem sobre Jesus. E se ouve do céu uma voz dizendo: Esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E aí começa esse texto que nós lemos. Logo após será provado pelo Senhor, logo após brilhar a luz do Espírito Santo, descer sobre o Senhor, a voz do próprio Deus dizer que Jesus era o amado de Deus, ele é levado para o deserto. E de repente eu e você, quando passamos por um momento de dificuldade, por uma luta, por uma circunstância contrária, nós achamos que estamos sendo punidos. Nós costumamos achar que nós estamos sendo castigados e costumamos fazer de repente uma autoanálise e pensar: o que eu fiz de errado para estar vivendo isso que eu estou vivendo agora? Veja, Jesus não fez nada de errado.
Jesus simplesmente se colocou à disposição do Pai, cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, ele foi ser batizado, aquele que criou os céus e a terra, o próprio Filho de Deus, se submeteu ao batismo e foi aprovado pelo próprio Deus. E então foi conduzido ao deserto para passar todas as tormentas que ele passou naqueles 40 dias. Mas antes de discorrer sobre esse assunto, eu queria trazer alguns exemplos de pessoas que passaram pelo deserto e o deserto não as matou. Elas passaram por momentos de deserto, mas mesmo assim conseguiram ser e continuar sendo mais do que vencedoras. Eu queria falar sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus operou grandes milagres, grandes sinais, maravilhas e tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito. E eles passaram 40 anos no deserto. No deserto, eles experimentaram o maná descendo do céu, eles experimentaram a coluna de fogo que andava com eles durante a noite, a nuvem que os cobria do sol durante o dia, eles beberam água da rocha, eles viram codornas caindo dos céus e os alimentando. Eles experimentaram, sim, sequidão, seca, fome, sol ardente e escaldante, mas eles experimentaram muito mais milagres da parte do Senhor. José do Egito, José filho de Jacó, a Bíblia diz que José era filho de um grande latifundiário. Jacó era dono de propriedades, tinha rebanhos, era um homem muito rico, e a Bíblia ainda diz que José era o filho mais amado de Jacó. E isso causou inveja nos seus irmãos, e os seus irmãos o venderam como escravo. E ele foi vendido como escravo para um homem comandante da guarda do faraó no Egito, chamado Potifar, e o Senhor o abençoou naquele cárcere, naquela situação de escravidão, e ele se tornou governante daquela casa. Depois ele foi injustiçado porque a mulher de Potifar o cobiçou, e ele foi enviado para a prisão injustamente. E então, só assim, depois de 13 anos nesse deserto, não era um deserto físico de areia, não era um deserto de sol, de sequidão, escassez, mas era um deserto de sofrimento, era um deserto de provações, de lutas, de injustiças. E ele chegou ao governo. O próprio Moisés, o libertador de Israel, a Bíblia diz que Moisés, ele nasceu num período onde o faraó tinha mandado exterminar todas as crianças de Israel até 2 anos de idade. E nesse momento nasce Moisés, e a mãe de Moisés, numa estratégia, coloca Moisés dentro de uma cesta, coloca Moisés nas águas do Nilo, e o Moisés acaba sendo conduzido pelas águas até onde estava se banhando a princesa do Egito, e ele é adotado por ela, e aquele menino judeu se transforma num príncipe do Egito. E aí ele passa 40 anos da sua vida sendo tratado como príncipe, aprendendo toda a ciência dos egípcios. Ele passa 40 anos da sua vida sendo treinado para governar. E então algo acontece, ele mata um egípcio e ele foge do Egito. E passa 40 anos apacentando as cabras no deserto, junto do seu sogro, que se chamava Jetro. E Jetro também era outro que estava perdido no deserto. Então Moisés passou 40 anos quando ele viu a sarça ardente e foi enviado pelo Senhor novamente ao Egito para libertar o povo de Israel. E o último que eu gostaria de falar é exatamente esse que nós começamos o texto. Começamos essa mensagem falando de Jesus, o nosso Senhor. Ele passou 40 dias no deserto sendo provado, sendo testado, sendo tentado por Satanás, e ele venceu. Queridos, quando nós estamos em dificuldades, nós temos a tendência, como eu já mencionei, a dizer que nós estamos passando no deserto e achamos que nós estamos sendo castigados, punidos, rejeitados pelo Senhor. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? O deserto é lugar de aperfeiçoamento. O deserto é lugar de você ser levado a circunstâncias extremas para que o melhor de você venha à tona.
para que você possa suportar situações extremamente difíceis e sair delas como mais que vencedor, porque a palavra garante que eu e você somos mais do que vencedores em todas as coisas. Deserto é lugar de treinamento, é lugar onde você vai ser espremido, onde você vai ser constrangido, apertado, para que você seja fortalecido pelo Senhor. Deserto é lugar de refinamento, aonde o seu melhor vai ser apurado, aonde o seu melhor vai ser extraído de você. Deserto é lugar de purificação. De repente você diz: pastor, deserto é lugar de seca, é lugar de fome, é lugar de escassez, é lugar de calor. E é exatamente sobre o calor que eu gostaria de falar com você nesse momento. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é fogo consumidor. E algo que eu tenho entendido, querido, é o seguinte: o mesmo fogo que destrói, também purifica. Como assim, pastor? O mesmo fogo que te faz sofrer, o mesmo calor que te maltrata, o mesmo calor que te desidrata, é o calor que purifica. É o calor que traz à tona aquilo que há de melhor em nós. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no capítulo 4. Está chegando o dia em que todos os orgulhosos serão queimados como a palha é queimada na fogueira. E naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Olha o que a palavra diz a respeito do fogo consumidor. Vai chegar o dia, está chegando, onde os orgulhosos, onde os maus serão queimados como a palha e serão destruídos. O fogo vem, o Senhor vai enviar o seu fogo para queimar, para destruir, para aniquilar os maus e os orgulhosos. Fogo consumidor. Mas no versículo 2 do livro de Malaquias, no capítulo 4, diz o seguinte: mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem correndo do curral. Naquele dia que eu estou preparando, vocês pisarão os maus como se fossem o pó da terra. Então qual é a diferença entre o fogo consumidor e o fogo que purifica, e o fogo que é como o raio de sol? Veja, aquele grande dia vai queimar os maus e orgulhosos, e para aqueles que temem o Senhor, o mesmo fogo que vai queimar os maus, ele vai ser raios de sol, luz. Então qual é a diferença? O que determina o efeito que o fogo vai ter naquele grande e poderoso dia? O que determina a diferença entre os que verão o sol brilhando, os raios de sol, os que saltarão de alegria e os que serão destruídos no fogo? Caráter, coração. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, o seguinte: ele diz assim: olha, eis que o fundamento já está posto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano. Eis que o fundamento já está posto, é Cristo, e outros virão após mim e edificarão sobre esse fundamento, ou seja, darão continuidade àquilo que eu estabeleci, que é o Evangelho de Cristo. E então será estabelecido ouro, prata, bronze, pedras preciosas, feno, madeira, palha. E aquele grande dia, ou seja, esse dia que nós falamos aqui em Malaquias capítulo 4, vai chegar. E quando esse dia chegar, todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, os nossos atos serão colocados no fogo. E o apóstolo Paulo diz: se a obra de alguém permanecer, esse receberá a sua recompensa. Mas se por um acaso a obra se queimar, o tal todavia será salvo, ainda como que pelo fogo. Então qual é a diferença, querido? O mesmo ouro que queima a madeira, o mesmo ouro que queima a palha, é o ouro que é o fogo que purifica o ouro. O mesmo fogo que queima a palha e a madeira purifica o ouro.
Quando o calor que queima a madeira e a palha, ele vem sobre o ouro, ele faz uma reestruturação molecular, o ouro ele se derrete. E quando ele se derrete, as impurezas, por serem mais leves, elas vão para cima. Elas ficam na superfície, elas são reveladas através do fogo. E aí o ourives pega o seu equipamento, a sua colher, e ele vai naquele caldo, naquela sopa de ouro, e ele retira as impurezas. E aquele ouro é purificado. Então o deserto tem esse efeito sobre nós. O deserto tem o efeito de nos purificar, de arrancar de nós traços de personalidade que não condizem com os projetos e expectativas do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem expectativas para a sua vida. E esse momento de deserto que eu e você estamos atravessando é para nos fortalecer e nos levar direto para o centro da vontade de Deus. Deus não vai liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida, algo para nos destruir, porque o nosso caráter é forjado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. O nosso caráter é forjado, querido, pelo Espírito Santo agindo, operando através de mim, através de você. Quando nós quebrantamos as nossas vidas, quando nós abrimos mão de todo o orgulho, o Senhor vem sobre nós com o seu fogo e trabalha nas nossas vidas e nos faz purificados como ouro. Esse é o projeto de Deus para o deserto na minha e na sua vida. Deserto não é punição. Deserto não é encarceramento. Deserto não é sofrimento. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Pastor, está doendo, está difícil, eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo avançar. Eu não estou conseguindo ver perspectiva, expectativa de nada. Queridos, eu tenho aprendido que existem duas coisas que nós temos que pedir sabedoria ao Senhor para discerni-las. Uma é o sofrimento. O sofrimento é algo que vem, te machuca e não deixa resultado nenhum. Ele encerra-se na dor. E existe o processo. O processo, ele dói igual ao sofrimento. O processo, ele te maltrata, ele te machuca da mesma maneira que o sofrimento. Mas quando o processo acaba, existe um produto final trabalhado com um propósito, e esse propósito vai te levar a lugares que você jamais viu, a lugares que você jamais sonhou. Porque não é simplesmente o sofrimento. E eu entendo que o deserto, ele não é sofrimento. O deserto é processo. É Deus trabalhando na minha e na sua vida, forjando algo em nós. Você está conseguindo entender aonde essa palavra quer nos levar? O deserto é Deus forjando algo no nosso caráter, é Deus forjando algo nas nossas atitudes, é Deus gerando algo no nosso coração através daquele sofrimento, daquela dificuldade, daquele processo. A mulher, quando ela está grávida, ela sofre náusea, ela sofre de incontinência urinária, ela sofre dores terríveis porque o seu corpo está sendo sugado para gerar uma vida dentro dela. Mas no final, quando a criança nasce, quando ela tem o bebê nos braços, ela esquece de toda a dor, ela aquilo tudo, porque quando ela olha o fruto do seu processo nas mãos, ela diz, valeu a pena. E tanto vale que muitas mulheres repetem o processo e têm outros filhos. É isso que Deus está gerando em nós. Deus está gerando em nós o projeto dele, e o projeto dele vai, de uma maneira ou de outra, nos levar para o deserto, querido. A Bíblia diz que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, e naqueles 40 anos, toda aquela nação, todo aquele povo, ele foi purificado pelo deserto, e quando eles chegaram à terra prometida, apenas Josué e Calebe, da geração anterior, estavam lá, apenas eles foram aprovados, os outros que entraram na terra prometida, eles nasceram no deserto. O povo que saiu do Egito foi usado por 40 anos para gerar a geração que tomou posse da terra prometida. Deus está te conduzindo ao deserto para que você possa tomar posse da terra prometida, para que você possa gerar filhos para o Senhor. Através do seu testemunho, através do seu sofrimento, através da sua dor. Zacarias capítulo 13, versículo 9. A palavra diz o seguinte: e estes que sobrarem,
eu farei passar pelo fogo. E eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. E aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Eu direi, vocês são o meu povo. E eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Quando eu e você passarmos pelo fogo, passarmos pelo deserto, o Senhor vai nos purificar como ouro, vai nos refinar como a prata. E nós sairemos em condição de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Você vai ser um porta-voz do Senhor, porque o Senhor vai dizer, você é meu povo, você foi gerado de mim. Querido, não desista daquilo que Deus colocou para a sua vida. Não deixe o deserto te paralisar. Não deixe a dificuldade impedir o agir de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. A nossa liberdade de ir e vir, garantida pela Constituição, ela foi tolhida, ela foi arrancada de nós, porque nós estamos enfrentando agora um inimigo invisível. Nós estamos enfrentando um inimigo que se espalha, que domina os territórios de uma maneira muito rápida. Como o nosso pastor falou aqui agora há pouco, muitas pessoas perderam os empregos. Na nossa cidade, a Armação dos Búzios, muitos hotéis fecharam. O setor de turismo foi estraçalhado, aniquilado. Muitas pessoas ficaram sem ter o seu ganha-pão. Mas eu falo por mim, que em momento algum, no meio desse deserto, faltou o maná e nem as codornas e nem a água que brotou da rocha na minha vida. No deserto que nós estamos passando, ainda que no momento de dificuldade, Deus tem manifestado os seus milagres. Ele nos leva sim ao deserto, nos conduz ao deserto para forjar algo em nós, mas Ele, através do seu Espírito Santo, garante que nós vamos chegar ao final vivos. A garantia está nas mãos do Senhor. Quando Josué chegou na frente da terra prometida, o Senhor disse para ele, Moisés, meu servo é morto, e você vai fazer esse povo tomar posse da terra prometida. Moisés, que conduziu o povo, Moisés, que a palavra diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no último versículo, diz que nenhum outro profeta realizou tamanhos milagres e maravilhas que Moisés realizou no meio do povo de Israel. E então Josué recebe a missão de substituir esse homem. A Bíblia diz que o Senhor vira no capítulo 1, do versículo 6 do livro de Josué, para Josué e diz, não tenha medo. Não tenha medo, apenas cumpra as palavras desse livro da lei. Não se desvie delas nem para a direita e nem para a esquerda. E eu serei contigo aonde você estiver. E a Bíblia diz que Josué conquistou inúmeras batalhas. Ele venceu inúmeras batalhas e ele levou o povo, através do Espírito de Deus que agia sobre ele, a tomar posse da terra prometida. Mas onde esse líder, onde esse guerreiro foi forjado, querido? Nos 40 anos do deserto, todas as lutas, todas as dificuldades que Josué passou, sendo o imediato de Moisés, lá no meio do deserto, desde a saída do Egito, habilitaram Josué a tomar posse da terra prometida. Veja, Deus está te levando ao deserto sim, e Ele vai te sustentar no deserto, mas Ele também está te habilitando a tomar posse das promessas que Ele tem para a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Aí no seu lar, colocasse a mão no seu coração. Pai, eu e os meus amados que estão nos seus lares, Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, para declarar que mesmo com nossos corações sangrando, mesmo, ó Pai, em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tudo aquilo que o inimigo tem tentado plantar na nossa mente, através da imprensa, através das pessoas, nada disso vai parar o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Nós tomamos posse, ó Pai, de uma vitória espetacular, uma vitória que jamais se viu
na história da humanidade. Eu profetizo na qualidade de ministro do Evangelho do Senhor, uma geração forjada no deserto, que vai tomar posse da terra prometida. Eu profetizo um avivamento global, aonde nunca se viu igual. Eu profetizo um avivamento que vai deixar o avivamento da Rua Azusa como uma pequena sombra de tudo isso que o Senhor vai fazer na nossa geração, Pai. Eu entendo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que fala direto no meu coração, que esse momento de deserto que nós estamos vivendo é para nos preparar para a grande colheita que o Senhor está preparando para essa geração. A Tua palavra diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E geração após geração, temos visto pessoas orando para que o Senhor envie mais trabalhadores. E nós cremos que essa é a geração aonde os trabalhadores estão sendo forjados no deserto, para que possam fazer a grande colheita do Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e dizemos a Ti, eis-nos aqui, queremos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou de maneira poderosa contigo. Eu tenho certeza que você foi tocado aí no lugar aonde você está. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, colocasse a mão no seu coração. Estenda suas mãos para o céu. E comece a declarar que esse amor, que esse grande amor te alcançou. Prostrado outra vez. Se prostre nessa hora. Oferecendo tudo a Ti. Pela graça que me salvou. Exalte a Ele nesse momento. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz. Ouça nesse momento. Pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Presença neste lugar, Senhor. Vem com a Tua presença, vem com a Tua presença em cada lar, em cada lar.